Olá, eu sou a professora Roseli e hoje nós vamos falar sobre radiciação. Vamos lembrar o seguinte: raiz enésima de A é igual a x. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar o meu resultado e elevar a n, eu vou ter como resultado o valor do A. Isso quer dizer que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Vamos ver alguns casos aqui. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por que isso? Raiz quadrada, né, gente? Lembre-se, quando não tem nada escrito aqui, é porque eu tenho um 2 invisível. Se eu pegar o meu 5 e elevar ao quadrado, por que quadrado? Porque é raiz quadrada. Eu vou ter como resultado 25, tudo bem? Ou raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Se eu pegar o meu 2 e elevar a terceira, que é o meu índice, eu vou ter como resultado 8. Agora, vamos relembrar quem é quem dentro de uma raiz. Este númerozinho que aparece aqui fora é o que nós chamamos de índice. Lembrando que quando é raiz quadrada, ele não aparece, ele fica subtendido que tem um 2 ali. Agora, qualquer outro número, ele aparece normalmente. O número que fica dentro da raiz é o que nós chamamos radicando. E o meu resultado é justamente o valor da raiz. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos de que forma nós podemos extrair o número da raiz. Alguns casos nós já sabemos de cabeça. Por exemplo, 36. Eu sei que 6 vezes 6 é igual a 36. Então, eu posso pensar que raiz quadrada de 36 é igual a 6. Mas vamos supor que eu não saiba o valor daquela raiz de cabeça. Qual é o processo que eu vou ter que fazer para extrair esse número da raiz? Você vai fatorar esse número. Fatorar, lembra, você vai dividir pelos números primos. Quem são os números primos? São aqueles números que só dá para dividir por um ou por ele mesmo. Então, você tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Sempre começando do menor para o maior. 36, eu sei que eu consigo dividir por 2. 36 por 2... 18. Ainda dá para dividir por 2. Enquanto você conseguir usar o 2, você mantém esse valor. 18 dividido por 2, 9. Não consigo mais dividir por 2. Vamos para o próximo, que agora é 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Neste caso, nós obtemos o seguinte resultado. O 2, ele apareceu duas vezes, então seria 2 ao quadrado. E o 3 também apareceu duas vezes, 3 ao quadrado. Volta para o exercício com esse valor. Vou resolver aqui embaixo, gente, para não ficar muito tumultuado lá em cima. Então, eu tenho o seguinte: raiz quadrada de 36 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Neste caso aqui, gente, vamos lembrar do seguinte, né? Recorrendo às regrinhas da potenciação, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar esse expoente que está dentro da raiz e dividir pelo índice que está lá fora. Então, ficaria 2 sobre 2. Aqui, a mesma coisa, vou dividir pelo índice, então vai ficar 2 sobre 2. É o 2 do expoente dividido pelo índice que está lá fora. Agora, você vai fazer a sua divisão. 2 dividido por 2, nós sabemos que é 1. No caso do 3, também, 2 dividido por 2 vai dar 1. Quando você tem o expoente 1, lembra, qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, é a mesma coisa que 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Chegamos no mesmo resultado que nós tínhamos. Lembrando o seguinte: você pode resolver direto ou, se você não souber, você vai ter que fazer esse processo da fatoração. Tudo bem?
144. Eu sei que raiz de 144 é igual a 12, mas vamos supor que você não saiba o resultado dessa raiz. Vamos fazer a fatoração para ver qual o resultado que nós vamos chegar. Se eu fatorar 144, então eu tenho aqui 144, eu sei que eu consigo dividir por 2. 144 dividido por 2, 72. Continua dividindo por 2. 36 dividido por 2, 18. Dividido por 2, 9. Não consigo mais dividir por 2. Passa para o próximo, que é 3. 9 por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Agora aqui, gente, qual é o processo que nós vamos fazer? 144 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, porque o 2 apareceu aqui 4 vezes, vezes 3 elevado ao quadrado. Volta para o exercício com esse valor. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado. Ó, gente, usando a mesma regrinha que nós fizemos no caso anterior, eu posso pegar esse expoente e dividir pelo índice que está lá fora. Então, eu vou ter 2, 4 dividido por 2, tudo bem? Com relação ao expoente do 3, a mesma coisa, divide pelo índice, 2 dividido por 2. Então, você vai ter aqui 4 dividido por 2, 2. E no caso do 3, 2 dividido por 2, eu vou ter como resultado 1. Aqui, gente, 2 elevado ao quadrado dá 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Ó, gente, prova. Se você fizer o cálculo 12 vezes 12, você vai chegar no resultado 144, né? Como eu havia falado, se você lembrar que a raiz de 144 é 12, você já pode pôr o resultado direto. Caso contrário, você faz o processo da fatoração, tá bom? Outro exemplo, raiz quadrada de 225. Sei o resultado? Não, não sei. Então, vamos fazer a fatoração. 225. Eu sei que 225 dá para dividir por 3. 75, continua dividindo por 3. 75 dividido por 3, 25. Agora, vou dividir por 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Eu tenho como resultado 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Volta para a raiz com este valor. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ó, gente, é o mesmo processo, tá? Pega o expoente, divide pelo índice. Eu preciso fazer esse cálculo aqui, gente? Não, se você quiser, você pode fazer de cabeça e já extrair o número direto da raiz, tudo bem? Então, eu vou ter aqui 3 vezes 5, 3 vezes 5, eu vou ter como resultado 15. Se você fizer o cálculo 15 vezes 15, você vai chegar no resultado 225. Agora, raiz quadrada de 216. Mesmo processo, gente, vamos fazer a fatoração do 216. Dá para dividir por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27. Ó, não dá mais para dividir por 2, passa para o próximo que é 3. 27 por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Volta para o exercício com esse valor. O que eu tenho aqui, ó, gente? 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à terceira. Vamos voltar aqui. Eu tenho aqui 2 à terceira vezes 3 à terceira. Só que aqui, gente, nós temos um pequeno problema, né? Eu não consigo dividir 3 por 2, não dá uma divisão exata. Nós vamos ter que recorrer aqui a uma regrinha da potenciação para nos ajudar, né? Lá na potenciação, nós tínhamos o seguinte: se eu fizesse uma multiplicação de mesma base, né?
qual é o processo que eu teria? Conserva a base e soma os expoentes. Aqui nós vamos fazer o processo inverso. Eu vou desmembrar esse 2 elevado à terceira, de modo que apareça o expoente que eu quero. Nesse caso, eu quero o expoente 2, para eu conseguir fazer a simplificação igual no caso anterior. Então, nós vamos pensar o seguinte: 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Lembra, né, gente? A soma dos expoentes tem que dar 3. É o processo inverso que nós tínhamos lá na potenciação. Com relação ao 3 elevado ao cubo, você vai fazer a mesma coisa. Isso daqui, né, esse 3 elevado ao cubo, é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3. Então, vamos escrever aqui os valores, ó. 3 ao quadrado vezes 3. Qual é o processo, gente? Ó, desmembrei o expoente para que aparecesse do meu interesse, né? Que no caso é o expoente 2 devido ao índice que eu tenho aqui. Agora, gente, quem tem expoente 2 vai sair da raiz. Da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, gente, nos casos anteriores. Então, neste caso, eu vou ter o 2 e esse 3 também sai da raiz. Tudo bem? E esse 2 e esse 3 aqui que tá com expoente 1, vai continuar lá dentro, não consigo extraí-los da raiz. À medida que você tirou o número da raiz, você vai fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6, e lá dentro da raiz também. Não dá para extrair? Faz o cálculo para ficar da forma mais simplificada. Então, neste caso, gente, ó, raiz quadrada de 216, você vai ter como resultado aqui. Deixa eu separar para organizar, né? 6, raiz quadrada de 6. Aqui, gente, ó, ele já está da forma mais simplificada. Você não consegue simplificar mais do que isso, tudo bem? Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado. Façam algum comentário que vocês queiram e não esqueçam de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!